Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Hoje, sábado, 24 de fevereiro de 2024, nós vamos continuar, seguindo aqui. Ontem nós começamos o livro de Números e aqui é a prova dos 9, se a gente realmente vai perseverar ou não. Por quê? Porque é um livro que realmente, aparentemente, ele não vai contribuir no nosso crescimento espiritual. Mas eu quero te dizer que tudo que Deus deixou dentro da palavra de Deus tem princípios ali, dentro daquele texto, dentro daquela leitura, e que fazem toda a diferença para o nosso crescimento. Então persevere. Você que está aqui comigo hoje, nesse sábado, persevere. Você vai ver que no fechamento, de toda a Bíblia, tudo faz sentido para nós entendermos o que Deus fez, está fazendo e vai fazer. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 e o capítulo 4 de Números, tá? Então são capítulos grandes, por isso que eles separam somente 2 capítulos, por ele ser bem extenso o capítulo inteiro, tá? Então o capítulo 3 diz assim: esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar, alguns falam. São esses os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e aos seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas entre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. Serão meus, eu sou o Senhor. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai: conte os levitas pelas suas famílias e seus clãs, serão contados todos os do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. Enquanto Moisés os contou conforme a ordem que recebera do Senhor, Então Moisés os contou conforme a ordem que recebera do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E estes são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. A Gerson pertenciam os clãs dos libnitas e dos simeitas. Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada, da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo que estava relacionado com esse serviço. A Coate pertenciam os clãs dos Anramitas, os Izaritas, os Hebronitas e dos Uzeilitas. Eram esses os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 8.600.
Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. A Merari pertenciam os clãs dos Malitas e dos Musitas. Eram esses os clãs Meraritas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 6.200. O líder das famílias dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo. Os Meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases de todos os seus utensílios e de tudo o que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas. E acamparam a leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro. Moisés, Arão e seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executada. O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi 22.000. E o Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos dos israelitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, e faça uma relação de seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. E Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi 22.273. Disse também o Senhor a Moisés: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas que excedem o número de levitas, recolha 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas. Assim, Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primeiros filhos dos israelitas, ele recolheu prata no peso de quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Então, capítulo 3 fala dessa responsabilidade das tribos, né, da tribo, na verdade, de Levi, e de que forma eles estavam sendo separados dos seus clãs, né, das suas famílias, e qual era a responsabilidade de cada uma dessas famílias a respeito do tabernáculo, a respeito de toda a estrutura, né, do que cada um deveria cuidar. Isso estava tão organizado, gente, que imagina esse número, né, de 22.000 levitas trabalhando no tabernáculo. Lógico que não eram os 22.000 que trabalhavam, porque a contagem foi de 1 mês de idade para cima, mas você imagina a quantidade, vamos contar isso pelo meio, né? 11.000 pessoas trabalhando em um tabernáculo. Eles tinham que ter uma organização tremenda, né, para que tudo corresse muito bem, e por isso que existem as escalas, que a gente vai ver depois, né, que é esses turnos que eles separam, para que todo mundo trabalhasse e que todo mundo descansasse também, não ficasse exausto com o trabalho ali que era feito. Porque eu imagino que muitos sacrifícios, era muito trabalho que cada um deles deveria fazer. Capítulo 4, para a gente finalizar nossa leitura de hoje, que são só esses 2 capítulos, né? O capítulo é bem grande. Capítulo 4 diz: Disse o Senhor a Moisés e a Arão:
Façam um recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e os seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Depois a cobrirão com couro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para ofertas derramadas e os pães da presença, que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho e o cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão um candelabro usado para iluminação, as suas candeias, as suas tesouras de aparo, os seus apagadores e todos os jarros para o seu suprimento de óleo. Em seguida, o embrulharão com todos os seus utensílios numa cobertura de couro e o colocarão num suporte para carregar. Sobre o altar de ouro, estenderão um pano azul e o cobrirão com couro e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados na ministração do santuário, depois os embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro. A seguir os colocarão num suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração do altar, os braseiros, os garfos de carne, as pás e as bacias da aspersão. Sobre ele estenderão uma cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los. Mas não tocarão nas coisas sagradas, se o fizerem morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para a iluminação, do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e o óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e de tudo o que nele há, isso é, seus utensílios e seus artigos sagrados. O Senhor disse ainda a Moisés e Arão: não permitam que o ramo dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, mas, para que continuem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e os seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. E o Senhor disse a Moisés: faça também um recenseamento dos gersonitas, pelas suas famílias e clãs. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Este é o serviço dos clãs gersonitas, o que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura externa de couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro. Farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, com a cortina da entrada, com as cordas e com todos os utensílios usados em seu serviço. Todo o serviço deles, tudo o que devem fazer e carregar, estará sob a direção de Arão e de seus filhos. Designe com responsabilidade deles tudo o que tiverem que carregar. Esse é o serviço dos clãs gersonitas, na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Conte os meraritas, conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Esta é a responsabilidade deles no serviço que deverão realizar na tenda do encontro. Carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeia a tenda, com suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com o seu uso. Designe a cada um aquilo que deverá levar. Esse é o serviço dos clãs meraritas.
Todo o serviço deles na tenda do encontro estará sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés e Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas, conforme seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que fizessem o serviço da tenda do encontro, e foram contados, conforme os seus clãs, 2.750 homens. Esse foi o total de recenseados dos clãs coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Os gersonitas foram contados conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs e famílias, 2.630. Esse foi o total recenseado dos clãs gersonitas, que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor. Os meraritas foram contados conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs, 3.200. Esse foi o total de recenseados dos clãs meraritas, que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Assim Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos de idade, que vieram para servir e carregar a tenda do encontro, somavam 8.580. Conforme a ordem do Senhor, anunciada por Moisés, a cada um foi designado o seu trabalho e foi dito que deveria carregar. Assim foram todos contados, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. É maravilhoso ver como havia uma organização. Deus descreveu nitidamente, com todas as letras, com tudo que ele queria, né? Para cada uma dessas famílias, da família de Arão, dos levitas, cada um deles tinha realmente uma tarefa específica dentro ali do tabernáculo. Não era para ninguém invadir o espaço de ninguém, cada família tinha suas próprias atividades e eles então armavam e desarmavam esse tabernáculo com toda a facilidade do mundo, porque cada um sabia o que tinha que fazer. Não havia ninguém atropelando ninguém, não havia ninguém se colocando no lugar de ninguém, tudo era muito bem estabelecido. Como Deus ama ordem, né, gente? Eu fico impressionada com... Passou um negócio aqui no meu pé, eu me assustei. Eu fico impressionada como Deus tinha essa ordem, né? Como em Deus tudo tem uma ordem específica, nada com o Senhor é feito de qualquer maneira. Isso me impressiona como Deus realmente dita as regras nos mínimos detalhes para que Israel cumprisse tudo isso à risca e tudo então fosse muito bem organizado, tudo fosse muito bem feito. Não havia, né, nenhum tipo de problema no meio do caminho, porque cada um sabia o que tinha que fazer. E quem não tinha que fazer também não fazia nada, porque sabia que não podia se intrometer no meio desse tipo de serviço. Então, tudo que diz respeito ao tabernáculo, as coisas sagradas, eram os levitas e eram a família de Arão com seus filhos que organizavam e faziam tudo por todo o Israel. O Senhor realmente separa a tribo de Levi exclusivamente para isso, e ele diz que isso é o que ele está fazendo porque ele quer realmente que tudo seja feito da melhor forma possível. Então a tribo de Levi seria totalmente separada para isso. Amém, queridos? Que vocês possam aí aproveitar para meditar, fazer algumas ressalvas aí no texto, né, dar uma grifada. Existem coisas bem interessantes. Eu, quando li esse texto pela primeira vez, fiz várias anotações no meu caderno, né, de números, de contagem, fazia meio que um organograma que a gente fala, né, colocando as coisas em ordem ali para visualizar melhor, né. Então eu sempre tive essa maneira de estudar porque eu achava que com isso eu conseguia visualizar melhor o que eu estava lendo, o que estava acontecendo ali. Isso me ajuda muito no entendimento da palavra. Tá bom, queridos? Deus abençoe.
Ótimo sábado para todo mundo, bom final de semana, né? Que vocês possam aproveitar esse dia aí em família, descansando, né? Tendo outros afazeres, que não é só o trabalho, que nós possamos nos deleitar no Senhor, né? Isso é muito bom, ter esse tempo aqui com a palavra. Amém? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, domingo, a gente continua aqui dentro do livro de Números, para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. Até amanhã.